25. Um texto bem conhecido, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo de número 1. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Esse texto fala da vigilância. Ele conta a parábola das 10 virgens e aí ele diz para nós: portanto, vigiem. Nós vamos analisar um pouco sobre esse texto, sobre essas 10 virgens. O que é ser prudente e o que é ser insensato. Como é viver uma vida com prudência e como é viver uma vida insensata até a vinda do nosso Senhor. Primeiro, esse contexto, é uma parábola. Jesus conta uma história fictícia. Não é uma história real. É uma história fictícia para ilustrar um ponto. Só que a história, ele não inventa as virgens, ele não inventa o óleo, ele não inventa o noivo, ele não inventa o grito. Todas essas coisas eram comuns e conhecidas perante eles. O que Jesus pega é algo do dia a dia deles. Jesus cria esta história para exemplificar o reino de Deus. Então vamos começar a analisar que Jesus usa uma parábola de um casamento. A parábola é a respeito de um casamento. E essas 10 virgens, elas fazem parte do casamento. E eu quero falar um pouco para vocês do casamento na época de Jesus. E depois nós vamos voltar para o texto. Então eu vou dar o contexto do casamento para vocês entenderem. E depois nós vamos vir para a parábola e aplicar dentro do casamento e trazer para os nossos dias. Porque essa semana vai dizer que pessoas cheias de Deus, elas são salvas, elas vigiam, elas estão esperando, elas atuam e agem de uma forma que elas serão salvas. O contexto de um casamento, então vamos lá. Muitos dos casamentos da época de Jesus eram arranjados pelos pais.
Os noivos, né, os pretendentes não se encontravam no mercado, na rua, paqueravam, se conheciam. Eles poderiam até ter ali conhecimento por conta da família, da vizinhança, mas quem arranjava os relacionamentos, os casamentos, eram os pais. Então, os pais sentavam e conversavam, negociavam o casamento. Então, os pais do noivo negociavam o dote que o noivo daria para aquela pretendente. E quando então os pais definiam o dote e definiam as condições do casamento, né? Ou seja, o noivo levaria a noiva para morar onde? Ou, em muitos dos casos, a noiva ia morar na casa dos pais do noivo, ou o noivo construía, seja no terreno ou próximo aos pais, um local onde eles morariam juntos. Mas as famílias na época de Jesus, viviam em clãs. Era assim que era na época de Jesus. Então, os pais se reuniam, definia-se o dote que seria pago para a noiva, e definia-se também a moradia e tudo aquilo que precisava ser organizado do casamento. Definido isso, então trazia-se um documento, um contrato, e era um contrato de noivado. Então esse contrato colocava-se o dote para que ele pagasse corretamente aquilo que foi definido, e todos os pormenores do casamento era colocado nesse contrato. E era então assinado o contrato. Então, perante a lei de Moisés, eles já tinham um relacionamento, já estavam casados, mas ainda não havia consumado o casamento. Não havia ainda feito o banquete e a celebração. Até aqui vocês entenderam? Se a noiva, aqui, esse documento assinado do dote, era o que já tinha acontecido com o casamento de José e Maria, mãe de Jesus. José já havia definido o dote de Maria. Os pais de José já haviam definido todos os pormenores do casamento, e um contrato do casamento de José com Maria já havia sido assinado. E em meio ao período de preparação para o casamento, Maria engravida. Então ela aparece grávida e eles ainda não haviam consumado o casamento. E aí então é que José pensa em deixá-la. Só que fazendo isso, ele estaria se divorciando dela. Então esse casamento assinado, essa lei, já era considerado um casamento. Porque para acabar com essa lei assinada era somente o divórcio, perfeito? Então mesmo sem consumar o casamento, só organizado pela lei, o dote já era considerado divórcio. Depois de assinado o documento, agora então o noivo ia preparar. Então o noivo ia conseguir o dote que ele prometeu, o noivo ia preparar a casa para trazer a noiva, o noivo, ele ia também organizar a festa, o banquete. Então, dependendo das condições da família, a festa, ela poderia demorar, por exemplo, uma semana. A festa de Sansão demorou uma semana. Então, imagine, uma semana com vinho e comida, todo manhã, tarde e noite, para todos os convidados, Então, era necessário uma preparação. Então, enquanto o noivo preparava todas as coisas, a noiva aguardava o noivo. Então, só que a família do noivo, ela ia dando indicativos. Olha, já está quase pronto. O pessoal passava lá na frente na rua, via a casinha pintadinha, sem telhado. Passava mais um pouquinho, já tinha telhado. Então significava que o dia que o noivo ia vir buscar a noiva estava se aproximando. Então havia sinais que indicavam que o noivo estava indo buscar a noiva.
Então, quando chegava próximo do dia que o noivo ia buscar a noiva todos os dias se adornava e esperava o noivo, porque o noivo não dizia qual dia ele ia. Então, era cultural o noivo fazer suspense. Então, na época de Jesus, quem atrasava era o noivo, não era a noiva. E o noivo ia buscar de madrugada. Então, eles esperavam na noite. Então, a noiva já estava adornada com o vestido de noiva. E essas virgens que nós olhamos aqui, elas são que nós chamamos os pajés, aquelas madrinhas que a gente manda com as alianças, sabe? Elas eram as amigas da noiva. Elas eram as virgens. Então, essas virgens não eram as noivas que iam casar. Elas eram as amigas da noiva que iam se alegrar com a noiva. Então, elas eram aquelas que quando o noivo chegassem, sairiam com a noiva na procissão. Então o noivo chegava na casa da noiva, e o noivo trazia os seus amigos, e dizia aqui que um gritava, não tinha um que gritava, o noivo está vindo. Então o noivo enviava à frente dele um amigo ou um arauto que gritava, dizendo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Então todo mundo saía, o noivo vinha, tomava a noiva na casa dela, as virgens vinham acompanhando e ia uma procissão de toda a cidade, de todos os amigos, até a casa do noivo. E lá ia iniciar o banquete, a festa e as núpcias. Perfeito? Deu para entender um pouco da dinâmica do casamento da época de Jesus? Então aqui diz que havia o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Jesus está dizendo aqui uma imagem espiritual. Então, assim como eles conheciam as virgens lá do casamento, o reino do céu é semelhante a 10 virgens. 5 insensatas e 5 prudentes. Primeiro, todas as 10 são virgens. Nenhuma as insensatas, por mais que sejam insensatas, elas ainda são virgens. Então, não está se referindo aqui à pureza. Todas as 10 eram puras. Todas as 10, imaginem, Jesus está usando uma imagem para dizer que todas eram igreja. Não está dizendo aqui, olha, 5 representam o trigo e 5 representam o joio. 5 representa as ovelhas e 5 representa os bodes. 5 representa o cristão e 5 representa o mundano. Não é isso que a parábola está ensinando. A parábola está ensinando que as 10 são virgens, então as 10 são trigo, as 10 são ovelhas, as 10 são cristãos. A diferença é que são 5 cristãos prudentes e 5 cristãos insensatos. 5 ovelhas prudentes e 5 ovelhas insensatos. Perfeito? Não estou falando aqui que nasceu de novo, não. Estou dizendo que representa dentro da igreja. Não estou dizendo que Jesus está falando de 5 dentro da igreja e 5 fora da igreja. O que Jesus está dizendo é que os 10 estão dentro da igreja. E aí ele diz, essas 10 virgens, né, elas pegaram as candeias. Então, as 10 eram virgens e as 10 tinham candeias. E 5 tomaram, né, pegaram uma vasilha e encheu de óleo, e 5 não pegaram. Por que será que as insensatas não pegaram uma vasilha? Peso, talvez, não é? Elas não se prepararam. A palavra diz aqui que elas foram imprudentes. O que a Bíblia está falando? A prudência é pensar adiante, é pensar no futuro. E aqui é um perigo muito grande, porque quem sofre de ansiedade pensa no futuro.
Pensa demais no futuro. Quem sofre de ansiedade antecipa o problema do futuro para hoje. E ele sofre hoje com o problema de amanhã. Ele é ansioso, tanto que a Bíblia fala, não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir, mas basta a cada dia o próprio mal. Então, quem anda ansioso, não basta cada dia o próprio mal. O ansioso, ele antecipa o mal de amanhã. Ele antecipa o problema de amanhã. Então, o ansioso, ele não é prudente. Não é porque ele pensa no amanhã, ele é prudente. Ele antecipa o problema, ele antecipa a dificuldade. E cada problema, cada dificuldade que ele traz do futuro para hoje, ele coloca uma carga sobre ele mesmo. E essa carga, ela vai esmagando a esperança. Irmãos, não se vive a vida cristã sem esperança. Você tem esperança? Qual é a sua esperança? Então, o ansioso, ele esmaga a esperança, ele traz tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade, que ele perde a esperança. Então, quando a Bíblia diz, basta a cada dia o próprio mal, a Bíblia então está ajudando você a lidar com problemas, com lutas, com dificuldades menores. Nós dizemos que são dificuldades a conta-gotas, que elas são daquelas para aquele dia. Logo, então, a sua esperança é maior, é mais forte para lidar com aqueles problemas daquele dia. Então, ansiedade e prudência não é a mesma coisa. Prudente, ele antecipa o problema e ele se prepara para o problema. Então, o prudente é aquele que sai de casa com um guarda-chuva. Ele não é prudente. Por quê? Porque ele espera que talvez chova e, chovendo, ele vai fazer o quê? Tem a chuva, tem o guarda-chuva. Parece que não vai falar assim, pastor, mas andar com um trambolho, pastor. Não é? Imagino as virgens, né? Insensatas, olhando para as virgens sensatas, carregando uma vasilha de óleo e falar, carregar esse trambolho. Elas carregar esse trambolho, porque ser prudente, às vezes é ter que carregar trambolhos. É esperar. Então, elas olharam para o futuro e falaram assim, eu não sei quando o noivo vai chegar. Pode ser que ele venha hoje, mas como pode ser que ele não venha. Mas, de qualquer forma, eu estou preparada. Então, isso é ser prudente. Pode ser que Jesus venha hoje, mas como pode ser que ele não venha, mas de qualquer forma, você está preparado? Pastor, Jesus pode vir hoje? Pode. Jesus pode vir a qualquer momento. Ou Jesus pode, ouvirmos aqui um soar de uma trombeta, e em um piscar de olhos, aqueles que estão aqui serão arrebatados. Ou Jesus pode vir só para você. Um ataque cardíaco no seu coração, os enfermeiros que estão aqui vão correr, tentar te ajudar, mas Jesus vai falar assim, hoje era o dia dele, hoje era o dia dela. E você foi estar com Jesus. O pastor foi estar com Jesus. Então, ou Jesus pode vir na nuvem, ou nós podemos ir até ele. Não sabemos a hora, nem o dia, nem o momento. Então, precisamos estar prudentes. Precisamos ser prudentes, precavidos. Então, essas 5, elas eram insensatas. Diz que as insensatas pegaram as suas candeias e não levaram o óleo. As prudentes levaram em vasilhas junto com suas candeias. Aí diz, o noivo demorou a chegar.
Por que o noivo demorou a chegar? Porque ele estava resolvendo as coisas do noivado, estava organizando o dote, construindo a casa. Então, enquanto não estivesse tudo pronto para receber a noiva, ele não iria voltar. O nosso noivo está preparando tudo para nos receber. Ele disse: eu vou preparar para vocês um lugar, e eu voltarei para buscá-los. Então ele está preparando. O dote já foi pago a preço de sangue. Não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas com o sangue de Jesus. Já pagou o nosso dote. E agora está preparando para nós uma morada, uma casa, um lar. Não, Jesus vai casar com a gente e a gente vai ter casa própria, irmãos. Está preparando para a gente uma casa própria, para a eternidade. Vamos viver com Jesus por toda a eternidade. Então ele diz: se preparem, esperem, que eu voltarei para buscá-lo. Agora, a noiva, ela deve aguardar o noivo adornada. O que é aguardar o noivo adornada? Adornada significa que ela tem esperança que o noivo está vindo buscar ela. Quando ela sabe, quando ela está próximo do noivo vir buscá-la, ela já vestia a roupa todos os dias. Ela não sabia, o noivo poderia vir nessa madrugada. E se o noivo viesse, ela não tivesse adornada, não tivesse de vestido, não tivesse maquiada? Ia ser uma vergonha. Então imagine só, começava às 6 da tarde, irmãos, ela já começava a maquiar, a pôr o vestido. Então nas madrugadas, à meia-noite, quando o noivo viesse, ela já estava adornada. Agora imagine, passa uma meia-noite e o noivo não veio. Então no outro dia ela acordou de manhã adornada e vestida, e o noivo não veio. O que ela faz? Ela fala assim: sabe o quê? Cansei desse joguinho de ficar me arrumando todo dia. Eu vou colocar isso aqui ali, está demorando demais. E aí o noivo vir, e o que acontece? Então significa que a noiva, ela tem que estar todos os dias com expectativa. E a vestimenta dela, a maquiagem dela, o coração dela, como aquela namoradeira que fica assim na janela, ela está com expectativa que o noivo está chegando. Muitas das vezes nós vivemos para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso futuro, para as nossas conquistas. E aí o nosso vestido de noiva fica ali. Parece que não há expectativa no nosso coração, que enquanto eu estou lá fazendo hora extra, virando a noite para ganhar dinheiro, o noivo pode vir. E eu estou lá pensando e calculando quantos reais vai aumentar meu salário. E não tem nada no meu coração de expectativa que o noivo está vindo. O que eu estou dizendo, pastor, então eu não devo trabalhar, não devo conquistar nada, não devo fazer nada, só devo ficar em casa como a namoradeira esperando Jesus voltar? Não! Faça hora extra, faça trabalho, conquiste, ganhe, mas todos os momentos tenha a expectativa que pode ser que você vai deixar todo o teu plantão e vai embora para um lugar melhor. Pode ser que você saiu de casa na manhã para trabalhar e pode ser que você não volte. Quem te garante que amanhã você vai sair trabalhar e vai voltar? Quem te garante que de manhã você vai abrir os seus olhos e acordar e à noite você vai fechar para dormir? Jesus pode vir a qualquer momento. Deixa os boletos para os seus filhos.
Deixa os boletos para a família, deixa os boletos para o banco, deixa os boletos para esse mundo. Dai a César o que é de César. E irmãos, se você ficar com o boleto que Jesus levar, o seu parente, Jesus vai te dar graça. Vai multiplicar sua casa, seu carro. Agora, não queira ficar com o boleto de quem foi arrebatado. Fique com o boleto de quem Jesus leva a vida. Se Jesus arrebatou, significa que você ficou. Aí é uma má notícia. Mas que tenhamos a expectativa da noiva. Primeiro, o noivo gostava de vir à meia-noite. À meia-noite. Não é um brincalhão, irmãos? Poxa, o noivo podia chegar às 8, às 7. Mas não, a cultura dizia que tinha que ser na madrugada. Por quê? Porque o noivo queria fazer expectativa. Irmãos, eu lembro até hoje a expectativa do meu casamento, irmãos. Eu não vou esquecer. Irmãos, parece que chegava dezembro e não chegava 16 de fevereiro. Já estava marcado a data. Ela não tinha, mas o meu já estava marcado. E eu já pensava como ia ser, como ia fazer, porque eu não via a hora de me unir com a minha esposa, de viver com ela. A expectativa da união. E Jesus está dizendo que deve haver uma expectativa. Maranata, a hora vem, Senhor. É uma expectativa que vai além de tudo aqui nessa terra. Que o Senhor desperte noivas apaixonadas aqui. Porque vocês são lindas. Espiritualmente falando, Ele morreu por vocês. Ele enche a boca para falar de vocês. Vocês são noiva do Cordeiro. Ninguém mais é noivo. Anjo nenhum, arcanjo nenhum. Nada nessa criação é chamado de noiva. Somente nós. E o nosso noivo está acima de tudo e de todos. O nosso noivo é o rei de toda a terra. Vocês conseguem imaginar? Imagine, lá na eternidade, tem um novo céu e uma nova terra. Uma nova criação, sem pecado. Mas tem anjos, arcanjos, serafins, e tem seres que são a imagem de Jesus. Eles têm um corpo como o de Jesus, quando ressuscitou. Jesus disse: Pai, eu quero que aqueles que Tu me destes, eles estejam onde eu estiver. E Jesus disse também que nós teríamos um corpo como o dele, sim ou não? Diz que nós seríamos reino e sacerdote, reinaríamos com Ele, e governaríamos com Ele. Então, imagine que esse Jesus, esse Rei, que está acima de todo nome, Ele está sentado no trono dEle, na nova Jerusalém que desceu do céu, a cidade santa. E lá nessa cidade santa, Ele reina e governa o universo, não o planeta Terra, não essa bolinha que a gente chama de Terra, mas o universo. E as pessoas no Japão, as pessoas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, elas ouvem falar dele, elas veem ele, mas elas estão aqui e ele está lá. Agora imagine
que você é representante dele aqui no Brasil. E quando você passa na rua, as pessoas olham você e elas enxergam a glória dele em você. É como que soldados que passam com um uniforme, você passa e o seu uniforme é de linho branco e o nome dele está escrito na sua testa, e a glória dele irradia sobre você, e onde você passa espalha uma presença sobrenatural, que vem dele. As pessoas tremem, sentem a glória, o peso dele em você. E elas falam assim: que presença maravilhosa. E você vai falar assim para elas: o meu rei, ele é tudo. Aquele que está sentado lá na Nova Jerusalém, ele é maravilhoso. Você vai entrar na casa do mais simples, do mais humilde. Você vai amar os pequenos, os fracos. E as pessoas verão você, e elas desejarão conhecer Jesus, ver Jesus, ir visitar Jesus, estar com Jesus, porque você brilha Jesus. Então, aonde nós passamos, nós somos o corpo de Jesus. Aonde nós passamos, somos os braços, as pernas, a noiva dele. Essa é a promessa que ele tem para você na eternidade. Queridos, do que adianta desperdiçar nossa vida aqui, perder tudo isso? O que vale mais? Uma casa, um carro, ou isso na eternidade? É você andar com o nome dele escrito em você, e você ter um nome que ele colocou sobre você. Imagine, irmãos, eu penso que vai ser um nome tipo assim, espiritual, tá? Porque quando os irmãos que acompanham aqui, eu acompanho. Antes acompanhava mais, agora menos. Mas quando acompanha luta de UFC, os lutadores têm nomes. A lenda, o guerreiro, o matador, o assassino, por aí vai. Mas os nomes dos heróis representam a bravura, a honra deles. E você vai andar no céu com um nome que vai representar a tua bravura, a tua coragem, a tua fé, a tua honra. E é um nome que ele vai te dar. Vocês conseguem imaginar, antes da queda, quando Lúcifer andava no meio dos anjos? A Bíblia diz que ele era cheio de glória, andava sobre as pedras. Imaginem a glória que esse ser tinha. Tinha como, irmãos, esse ser passar entre os anjos e eles não fazer assim? Porque esse ser resplandecia a glória de Deus, não era a glória dele, era a glória Deus que fez um ser tão glorioso. Então imagine, vocês vai ser a mesma coisa, vocês vão passar na nova criação e toda a criação vai olhar para vocês. Porque a glória, a beleza que vai emanar de vocês, ela virá do Cordeiro. Portanto, vale a pena esperar, vale a pena carregar um pouco mais de peso, um pouco mais de óleo e ser prudente. Vigiar, irmãos. Não sejamos imprudentes, o Senhor voltar e a gente está lavando o carro. O Senhor voltar e a gente está correndo atrás de dinheiro para pagar boleto.
Não estou dizendo que não temos que fazer essas coisas, estou dizendo que enquanto fazemos essas coisas, que o nosso coração não esteja nessas coisas. Enquanto corremos atrás do dinheiro para pagar num boleto, que o teu coração esteja na janela esperando o teu Senhor. Porque se você fizer isso, você não vai estar desesperado, você não vai estar preocupado, você não vai estar angustiado, você não vai estar nervoso. Não atraiam para vocês dores, angústias desse mundo. Esse mundo tudo passa. Não gaste a saúde de vocês, não deixe que esse mundo tire o tempo de vocês, tire a saúde de vocês. Não deixe que esse mundo tire 1 hora de sono de vocês. Não perca 1 hora de sono por nada nesse mundo. Que o contrário, aquelas virgens não estavam preparadas, 5 delas. Elas saíram da posição que elas estavam. Qual que era a posição? De esperar o noivo. Elas saíram comprar óleo. Muitos abandonam a posição. Abandonam para aproveitar o mundo, para aproveitar o pecado, para aproveitar uma vida longe de Jesus. E quando Jesus voltar, vai ficar para fora. Não vai entrar. E lá ele não vai olhar o seu dízimo, lá ele não vai olhar as suas palavras, o crentez, o paz do Senhor, Senhor, abre para mim. Lá você não vai poder falar, mas o meu pastor, a minha igreja, a minha casa, a minha mãe. Lá a porta não vai abrir. E Ele não vai deixar eu abrir para você, irmãos. Não vai deixar pastor nenhum vai poder abrir aquela porta. Vai ser igual a porta da arca de Noé. Ela foi fechada por fora. Nenhum daqueles que estava dentro da arca pôde abrir. Por quê? Porque era Deus que ia abrir aquela porta. Não desperdicem a vida de vocês, irmãos. Vivam para Jesus todos os dias, enquanto vocês estiverem fôlego. Moisés morreu no monte. Moisés não morreu num asilo. Moisés não morreu numa cama. Moisés tinha mais de 80 anos, mais de 100 anos. E ele morreu trabalhando. Não pense que os dias de você... Crente não aposenta. Tem crente que quer aposentar por idade. E tem crente que quer aposentar por ano de trabalho. Eu comecei cedo, pastor. Com 14 eu já estava na obra. Com 40 eu já não aguento mais. Pastor, perdi todos os cabelos para a igreja, estou branco, olha a minha pele, cheio de úlcera. Então, já estou baleado, pastor. Já entrega a carteira para o Senhor para encostar. Gente, não encosta, irmãos. A gente trabalha até morrer. Por quê? Porque depois que morre, aí Jesus vai dizer, vinde. Vinde porque agora você vai descansar nos pastos verdejantes. Vinde porque agora você vai descansar no paraíso. E olha a multidão de frutos que você juntou. Vem que eu vou te mostrar o teu celeiro. Irmãos, imagine só, se você tem a oportunidade de juntar tesouro no céu até o último suspiro da sua vida, não pare de juntar tesouro. Não pare de pregar a palavra, não pare de visitar, não pare de orar, não pare de discipular, não pare de ensinar, não pare de viver o Evangelho. Porque cada ação, cada atitude, o Senhor está anotando. A Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é inútil, não é em vão. O homem pode não ver, o homem pode não reconhecer, mas no Senhor não é inútil.
vivemos para o Senhor e morreremos para o Senhor. Muitos idosos do Senhor Jesus na Bíblia estavam na prisão, decapitados. Mais ou menos a Bíblia diz que João, 90 anos, quem consegue imaginar João com 90 anos usando um suéter, sentado num jardim, com perna cruzada, tomando um chá e lendo a Bíblia? E uma enfermeira vem e fala assim: seu João, aqui estão os seus comprimidos de hoje. E aí João toma os comprimidos dele, aí João vai tirar a soneca, senta na frente de uma televisão, cadeirinha de rodas, com o respirador. Diz que João estava na ilha de Pátimos. Ele diz, no dia do Senhor, na ilha de Pátimos, como um fugitivo, um preso. E Deus deu para ele o Apocalipse, mais de 90 anos. Firme, Senhor, firmes, irmãos. Tem irmãos aqui que começou agora, já quer parar. Estou falando do pastor, não falei aqui no começo? Começou agora, já está chorando. Trabalhas no Senhor, o trabalho não é em vão, ele está vivo. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fortalece o teu povo, a tua igreja, a levantar a cabeça, Senhor, e sentir a tua presença sobrenatural, Senhor, rugindo dentro deles, Senhor, como um leão. Uma força, Senhor, sobrenatural que opera maravilhas e milagres nas casas, nas famílias, aonde eles chegarem, Senhor. Vem sobre a vida deles, desperta-os para andar na tua presença, desperta-os para estar vigilantes, aguardando a tua vinda. Tem misericórdia, Senhor, e traz salvação. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Irmãos, amém.